Olá, gente, aquele boa noite especial para você, porque meu coração também está muito alegre por estar mais uma vez com você nesta semana de saúde emocional. Meu nome é Lisânias Moura, eu sou pastor sênior da Igreja Batista Morumbi e para todos nós, para toda a nossa equipe, é uma alegria estar com vocês nesta semana. Hoje, o meu tema é sobre esperança. Na realidade, é sobre a crise da esperança e como sobreviver no meio do sofrimento. Mas eu quero começar com a história real, com nomes fictícios, mas eu vou chamar de João e Maria, que era um casal nos seus 40 anos, donos de um grande negócio aqui na Baixada. De repente, por causa de um sócio captado, talvez de uma forma errada, esse sócio quase que destruiu a empresa desse casal de amigos meus. Eles perderam quase tudo que eles tinham. A única coisa que ficou com eles foi a casa onde moravam. Isso foi um processo que durou 2 a 3 anos. No meio desse processo, um dos filhos dele, um garotinho de 17 anos, engravidou a namorada. Foi outro choque, foi um trauma para a família, não necessariamente por causa da gravidez, mas por todo o processo envolvido, pelas dores causadas. Um ano depois, esse amigo meu tem um ataque de coração. No contexto que eles não tinham quase nenhum recurso material mais, porque perderam tudo, desde aquele amigo, na linguagem mais coloquial, puxou o tapete deles. E eu lembro quando uma vez na minha sala, eles chegaram, e eu achei que eles iam chegar aqui murmurando, reclamando, mas a atitude deles me encantou, porque eles disseram: nós estamos numa crise, nós não temos recursos, mas a nossa única esperança está em Deus. Daqui a pouco eu vou contar o fim da história, como tudo isso terminou. Mas uma coisa que eu queria trazer para você, eu suponho que você pode estar passando uma tremenda crise nesse momento de pandemia, ou por outras razões, ou por razões financeiras, razões relacionais, razões familiares, ou mesmo por causa do vírus, do Covid-19. E como é que você reage? Talvez seja a sua pergunta: será que eu cheguei no fundo do poço? Será que eu estou perdendo o que eu não estou vendo? Mas, meus queridos, alguém como você, como eu, embora que era o rei Davi, passou por um momento assim na vida dele. E no Salmo 42, ele nos chama, nos desafia a ter a esperança em Deus, em qualquer circunstância. Esta noite, como eu disse, nosso tema é esperança, vivendo a crise da esperança, que na realidade esperança não traz crise, não é? O que traz crise são problemas inesperados. E qual é a diferença entre crise e esperança? Eu creio que você relembra o processo de conquista da cidade de Jericó por parte do povo de Israel. Mas antes de conquistar Jericó, Moisés mandou os espias para ver como era a cidade. Foram 12 espias. Quando eles chegam lá na cidade, na região onde estava Jericó, eles viram a riqueza da terra, eles viram, eles tiveram que carregar um cacho de uvas com 2 pessoas, eles viram como realmente a terra era produtiva. Eram 12. Quando eles voltaram para casa, quando deram o relatório para Moisés, 10 disseram: a gente não vai dar conta. É muito grande para nós. As pessoas lá, os homens são gigantes. E eles passaram a murmurar, passaram a desconfiar de Moisés. Eles perderam de vista aquilo que poderia ser no futuro. Era como se ficassem sem chão, porque eles sonhavam com conquistar a terra prometida, mas de repente viram um obstáculo que eles não tinham controle para enfrentar. Nós entramos em crise quando nós nos sentimos incapazes de lutar dentro da crise, quando nós não temos recursos para lidar com a crise, quando nós perdemos até a vontade de lidar com a crise. Isso é crise, quando a gente perde o controle. Por outro lado, o que é esperança? Esperança não é cruzar os dedos, esperança não é dizer quem sabe um dia. Esperança é aquela certeza que você tem de que algo de bom pode acontecer, mas essa certeza
não é uma mera possibilidade, mas é baseada no caráter de Deus. Isso é esperança. Você necessariamente não sabe o que vai acontecer, você está num problema que você não tem recurso para lidar com ele, você não tem relacionamentos, aparentemente, de alguém que pode lhe ajudar, mas você sabe de uma coisa, Deus está nisto. E porque Deus prometeu, porque Deus fez promessas, e Ele não é para mentir, se Ele prometeu que teria uma saída para você, você pode esperar com certeza, isto é esperança. É a certeza de que o de bom vai acontecer, mas baseado no caráter de Deus, não baseado em estatísticas, não baseado em possibilidade, não baseado em recursos humanos, mas baseado principalmente ou primariamente na certeza do caráter de Deus, que o que Ele promete, Ele cumpre. Eu dei essa ilustração do povo lá tentando conquistar a terra, mas sabe quem passou uma crise e que por um tempo perdeu a esperança? O próprio profeta Elias. É muito semelhante a nós. Elias teve um pico de vida cristã, matou os 450 profetas de Baal, mas no dia seguinte, quando ele soube que a esposa de Acabe, que Jezabel ia matá-lo, disse que ia matá-lo, ele perdeu o controle, ele ficou sem chão, ele fez algumas coisas semelhantes que nós fazemos. Ele fugiu. Ao fugir, ele estava negando a realidade. É aqui que eu quero apontar para vocês alguns agentes da desesperança. Os inimigos da esperança. O que torna esperança e desespero é quando a gente, primeiramente, nega a realidade. E ao negar a realidade, qual foi a realidade que Elias negou? Ele focou na realidade que ele via, Jezabel queria matá-lo, mas ele negou a realidade também que Deus estava com ele. Negando a realidade, ele entrou numa crise, o que é que ele fez? Ele fugiu, ele andou sozinho. E isolamento é outra coisa que é um agente de desesperança em nossa vida, quando a gente acha que pode dar conta sozinho. E aqui falando especialmente para os homens, a gente, de uma certa forma, é assim. Eu sou assim muitas vezes. A gente está numa crise, a gente não está sabendo o que fazer, mas queremos ser fortes. E não falamos para ninguém. Nos isolamos. E Elias andou sozinho pelo deserto. Ele estava se aliando a um agente de desesperança, se eu posso falar assim, que é o isolamento. Mas teve outra coisa. Se você conhece a história, está em 1 Reis capítulo 19. Ao chegar no deserto, Deus o encontra dormindo e Deus manda um anjo servir Elias. Isso foi positivo, mas o que isso quis dizer é que Elias não estava se alimentando. E pode parecer uma coisa muito simples, mas ela é básica. No meio de uma crise, a nossa tendência é não comer, é ficarmos isolados. Mas sabe, o seu corpo precisa de recursos materiais, emocionais e espirituais para atravessar uma crise. Então, quando eu nego a realidade, eu fico isolado, eu não como, eu estou nutrindo os agentes da falta de esperança. Por outro lado, se você relembrar o que eu falei sobre o que esperança é, que é a certeza de que algo de bom vai acontecer na sua vida no meio da crise, baseado, certeza essa, no caráter de Deus. Para atravessar épocas de crise e de falta de esperança, sabe o que eu preciso? Vivenciar a esperança. Parece um pouco redundante isto, né? Vivenciar a esperança quando eu estou sofrendo, é isso que a Bíblia diz. Se você lembra de Romanos capítulo 5, é um texto fantástico para a gente vivenciar a esperança. No capítulo 5 de Romanos, a primeira parte do texto diz que nós somos justificados pela fé. E por causa disso temos paz com Deus. Se Deus nos deu paz no relacionamento com Ele, perdoando os nossos pecados em Jesus quando cremos nele, também precisamos lembrar que junto
com o perdão de pecados, Deus abriu a porta à presença dele para buscar recursos. E ao mesmo tempo, Jesus nos advertiu que passaríamos tribulações neste mundo. Então, quando você está sofrendo, quando você está triste, você está se sentindo impotente, incapaz de lidar com a situação, lembre que o mesmo Deus que perdoou seus pecados é o mesmo Deus que disse que você passaria por problemas. Isso não é uma novidade para nós. Há uma história sobre dinheiro em 2 Coríntios capítulo 8. Mas quando os crentes pobres resolvem mandar uma oferta para os crentes que estavam passando necessidades em Jerusalém, o texto em 2 Coríntios 8 diz que a eles foi dada esta graça de crer em Jesus. E no meio da pobreza deles, eles se tornaram generosos. Quando nós temos esperança, nós somos dirigidos por Deus a não focar no problema. Lá quando os espias voltaram da pesquisa de olharem a terra de Canaã, 10 deles focaram na dificuldade. 10 deles se deixaram tomar pelo medo, pela impotência. Mas 2 deles, Josué e Caleb, disseram, eles não negaram a realidade, eles viram o tamanho dos homens, bem maiores do que eles viram o tamanho do problema, se sentiram impotentes, mas o que eles fizeram? Lembraram do que Deus havia dito, que a terra seria deles. Assim é conosco. Mas voltando a Romanos, capítulo 5, Paulo diz que depois que nós resolvemos confiar em Jesus como nosso Salvador, também nos foi dado o privilégio não somente de crer, mas de sofrer por Jesus. Nós não estamos num país que tem perseguição. Mas quando você olha o próprio momento nosso hoje, da pandemia, é um sofrimento, não é uma perseguição, mas no meio da pandemia você pode desistir de confiar em Deus. Por isso, Paulo diz que quando o sofrimento vem, quando a provação vem, eu preciso lembrar que isso Deus prometeu, Deus não prometeu, Deus disse que viria, mas ele disse que o sofrimento, que as crises, que as provações geram perseverança. Como é que eu sei que eu vou ter esperança? Como é que eu sei que eu tenho esperança? Eu só vou saber se eu sou uma pessoa de esperança quando eu passo por alguma crise, quando eu fico sem capacidade de resolver, quando eu me sinto sem chão. Mas em vez de eu focar no tamanho do problema, em vez de eu focar no tamanho da profundidade do problema, eu preciso lembrar de uma coisa, é que nesse processo, Deus está produzindo em mim uma semelhança com Jesus, o próprio caráter de Jesus, que passando pelo que ele passou, traição, sofrimento, abandono, rejeição, ele não desistiu, ele perseverou e foi até a morte na cruz e ressuscitou. Então, meus queridos, quando a provação vem, quando o sofrimento vem, uma coisa que eu preciso ter em mente é, ou eu vou repetir, ou eu foco no problema, ou eu resolvo pensar. Deus está aproveitando do mal que eu estou passando, do sofrimento que eu estou passando, para produzir em mim uma semelhança com Jesus. Porque foi para isso que nós somos chamados. Mas não somente ele produz perseverança, mas ele produz um caráter aprovado. A tônica é, no processo de sofrimento, Deus produz caráter de Jesus, ele produz perseverança em nós, mas se formos chamados, como nós fomos, para refletirmos Jesus, Deus quer que tenhamos um caráter provado pelo fogo. Quando eu estava no colegial, meu tempo de escola técnica, foi o meu colegial, eu fiz estágio numa fundição dentro da própria escola. Eu tinha um professor muito amoroso, muito bom professor, um dos melhores que eu lembro da minha adolescência, que ele quis mostrar para a gente como o fogo, ele era professor de resistência de materiais. Como um dele pegou um pedaço de um certo metal,
deixou um tempo no fogo. Antes de colocar no fogo, aquele metal era muito mais flexível. Depois que passou pelo fogo, tornou-se quase que inquebrável. O fogo tornou aquele material aprovado. O meu caráter, o seu caráter, Deus quer que ele reflita a bondade, a perseverança, a sensibilidade, o espírito perdoador, o espírito generoso do próprio Senhor Jesus Cristo. Como é que Deus gera isto? Começou com a minha salvação, o sofrimento veio, não que Deus causou o sofrimento, Deus pega o sofrimento para gerar na gente perseverança, que gera um caráter aprovado, que gera esperança. Eu só vou saber se eu sou uma pessoa de esperança na medida que eu passo por certas dificuldades. Esperança é muito semelhante à fé. São quase que sinônimos algumas vezes. Mas a diferença mínima, a nuance que diferencia esperança de fé, fé é o todo que a gente tem que ter em nossa vida. Mas a esperança é aquela fé que faz-me olhar para o futuro. Como eu falei há pouco, quando defini esperança, é a certeza de que algo de bom vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui a anos, por causa do caráter de Deus. É por isso que vai ser bom para mim. É porque Deus disse que Ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que eu amo, que eu posso esperar isso. Porque está escrito. Porque o caráter de Deus é um caráter que não mente. Então, se Deus disse que é produzir o bem na minha vida, eu posso olhar para o futuro com essa esperança. Agora, em Romanos, uma das coisas mais singulares é que ele diz que a esperança que é produzida não engana, não falha. E Jesus é a nossa esperança. O que Jesus promete, Ele não vai deixar de cumprir. O que Jesus quer produzir na sua vida, na minha vida, no meio do sofrimento, Ele vai produzir, mas sem deixar que sejamos decepcionados. Pode ser que você e eu fiquemos decepcionados com a demora de Deus. Essa demora entre aspas. Pode ser. E a gente chegar nesse processo de achar, será que Deus está nisso? Mas lembre que nesse processo, Deus está aperfeiçoando o seu caráter, e se é um processo de aperfeiçoamento, nesse processo, algumas vezes, a gente vai achar que Deus não está agindo. Mas, se Ele prometeu que a esperança não decepciona, o que você e eu vamos ter no final desse processo é algo que a gente vai dizer a Deus, valeu a pena, Senhor. Eu não quero passar de novo pelo que eu passei, mas valeu a pena. Porque na sua vida, a satisfação de Deus será mais profunda. Quando eu falei sobre esperança, eu incluí aquilo que é inimigo de esperança. Mas como é que eu vivencio esse processo? Como está em Romanos 5. Primeira coisa é que eu preciso aceitar o sofrimento que eu estou passando. Às vezes é difícil. A gente tende a negar, a gente tende a falar, mas eu não acredito que isso pode acontecer comigo. Alguns domingos atrás eu compartilhei com você em nossa igreja, e que quando eu tive o Covid, quando eu recebi o diagnóstico no hospital, a minha tendência foi achar que o diagnóstico estava errado, que eu precisava fazer o teste novamente, mas junto com isso eu tinha medo. Mas teve uma hora que eu tive que dizer, ok, eu estou com o vírus. Talvez não, com certeza você tem que dizer para você mesmo, se o sofrimento é por causa de trabalho, você dizer, eu perdi meu emprego, ou eu perdi meu casamento, ou eu fui abandonado, ou eu sou solitário. Esta é a realidade. Aí nesse momento eu preciso escolher entre entrar numa crise ou focar na esperança. A primeira coisa que eu preciso é aceitar. Eu queria relembrar a experiência do profeta Abacuque. Ele viu
que os babilônios, um povo superior ao povo de Israel em termos de tamanho, número, força militar, Deus disse, eu vou usar os babilônios na vida de vocês. Abacuque resistiu. Ele não pôde acreditar a princípio que Deus ia fazer isto. Como algumas vezes é difícil para você acreditar que Deus permite que certo mal, certos males aconteçam na sua vida. Um divórcio, que você sonhou com esse casamento a vida inteira, a sua vida inteira de solteiro, casou e você pensava que ia ser feliz para sempre, de repente o divórcio bate. É difícil aceitar. Ou às vezes é um filho distante de Deus. E você, quando ele era pequeno, criança, você ensinou o caminho do Senhor, você o levou para a igreja, ele teve amigos aqui na igreja, mas de repente ele diz, não creio mais em Deus. Dói em qualquer pai. É um filho que, para aliviar-se, escolhe as drogas como remédio. Ou uma filha que foi estuprada. E você pergunta, Deus, por quê? Eu preciso, então, aceitar a realidade, sem deixar que a crise me domine. Nós vamos ter alguns momentos de crise, mas eu não posso deixar que ela me domine, eu preciso correr para a esperança. E a esperança começa na minha vida aceitando, estou numa crise. Mas vem a segunda coisa. Voltando ao profeta Abacuque, no capítulo 2, depois que ele discute com Deus, depois que ele diz para Deus, por quanto tempo eu vou esperar? Em outras palavras, ele falou, como é que o Senhor deixou, ou vai deixar que o mal personificado dos babilônios vai ser instrumento do Senhor contra o teu povo? Ele não entendia muito. Aí no capítulo 2 do livro de Abacuque, ele se recolhe numa sala, numa torre de vigia. Ele disse, eu vou esperar o que Deus vai falar comigo. E meu querido, minha querida, em toda a crise que Deus está transformando em uma experiência de esperança, Deus quer falar com você e Deus vai falar com você. Deus pode demorar, não quer dizer que Deus vai aparecer na parede, escrever na parede uma frase para você, mas por causa do Espírito Santo que habita em você, Deus vai falar. A terceira coisa que Abacuque nos ensina é que no processo da crise dele, que ele saiu da crise para a esperança, ele relembrou o que Deus fez no passado. E quando estamos tentados a focar só no problema, só na crise, eu preciso imitar o profeta Abacuque. Ele relembrou que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar a pés enxutos, quando só tinha uma alternativa, não era alternativa, só tinha um caminho, ser capturado por Faraó de novo, não tinha para onde fugir, só tinha o mar na frente deles e Deus abriu o mar. Quando Josué estava lutando lá para conquistar a terra, um certo dia, a batalha não parava, não terminava, estava sentindo-se ameaçado, ser derrotado. Deus, na linguagem, eu sei que é uma linguagem humana, mas Deus segurou o sol para que eles pudessem lutar vendo o inimigo, eles venceram o inimigo. Quem pode fazer isso? Só Deus. E o mesmo Deus de Josué, o mesmo Deus de Paulo, é o seu Deus. Quando Paulo estava passando por aquela pressão do espinho na carne, ele pediu a Deus 3 vezes para Deus tirar o espinho. E Deus disse, a minha graça te basta. Tempo de espera, onde a graça vai produzindo dentro de você essa perseverança que produz um caráter aprovado, que produz a esperança. É preciso esperar. Não somente esperar o tempo de Deus, mas esperar para que as coisas sejam produzidas dentro de você. E que Deus trabalhe no outro lado do problema. Se Deus disse que queria estar com você, Ele está. Se Deus disse que teria a saída, Ele tem. Mas espere esse dia. Relembrando, o Deus que agiu no passado é o Deus que age na sua vida. E daí, continuando com Abacuque,
Abacuque estava numa crise, lembra? Ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que não haja gado no curral, era uma crise social e econômica. Ele não negou, mas ele disse, todavia. Essa expressão, talvez na sua Bíblia esteja escrito mas, contudo. Essa conjunção é uma das mais lindas da Bíblia, porque ele contrasta. Ele disse, tudo que eu disse, não tem gado no curral, não tem fruta, não tem uva na videira, mas, tem uma coisa, eu me alegro no Senhor. A alegria de Abacuque não era dar gargalhadas, não era soltar foguetes, mas tinha a ver com satisfação. Quando eu encaro a crise, quando eu resolvo esperar em Deus, quando eu relembro o que Deus fez, eu sou satisfeito. Vem paz, vem sossego, que você não sabe de onde vem, mas sabe também do Espírito Santo que habita em você. Finalmente, indo para a carta aos Romanos agora, Paulo no capítulo 5 diz que o que sustenta a nossa esperança é o que foi escrito, por isso Abacuque relembrou o que Deus fez. Mas ele falou que nesse processo a nossa esperança é sustentada. No versículo 13 de Romanos, ele diz que Deus nos dá a esperança de uma forma além do que a gente pode precisar. E para que Deus dá além? Deus dá além para que você reparta. Repartir esperança é possível? É. Porque ao seu redor, ao meu redor, sempre tem pessoas em crise. E Deus usa a crise na minha vida, na sua vida, para encorajar outras pessoas a terem a mesma esperança. Não é fantástico isso? Porque isso reflete Jesus. Jesus ferido, abandonado, traído, chicoteado entre lá o pátio do palácio de Herodes e de Pilatos. Ele foi até o Calvário, sendo chicoteado, podia ter desistido, mas lá no Calvário, ele morreu no seu lugar e no meu, ferido. Não desistiu. E uma das coisas mais singulares na vida cristã é quando, a despeito das nossas crises, quando poderíamos desistir no meio delas, Deus nos dá esperança. E com essa esperança, a gente abençoar outras pessoas com aquilo que Deus está nos dando. Se você esqueceu tudo que eu falei, eu vou resumir que o que é que constrói uma esperança? Aceitar a crise, esperar em Deus, relembrar o que Deus fez no passado, crer que Deus vai lhe satisfazer como satisfez Abacuque. Todavia me alegro no Senhor. E reparta a esperança que Deus vai produzir no seu coração. Isso tira dos seus olhos o foco na crise, mas traz seus olhos, pôr os seus olhos na pessoa de Deus. Eu comecei com aquela história daquele casal de amigos meus, que perderam tudo. Acompanhei-os por 7, 8 anos. Eu vi aquele garoto que havia engravidado, a menina, reconstruir a vida dele e dela, casaram, tem 3 filhinhos hoje. Foram anos de reconstrução pelo processo, que eu não tenho permissão para entrar em detalhes. Mas Deus transformou crise numa esperança. Quando aquele amigo meu teve um ataque de coração e não tinha como comprar os medicamentos que o governo também prometeu e demorou a cumprir, ele foi desafiado a concordar em ter um laudo mentiroso a seu respeito para poder ter o medicamento do governo.
E aqui na minha sala, ele não veio perguntar se ele podia mentir. Ele veio dizer, repartir comigo para a gente tirar. E ele disse, eu não vou mentir, mesmo que isso cause uma morte prematura, eu não vou mentir. Esse casal tem ajudado tantos outros casais em épocas de crise. Simplesmente porque, em vez de concentrar no que eles não tinham na hora, resolveram confiar em Deus e em suas promessas. E a vida foi reconstruída. Assim é com você hoje também. Pode ser que você tenha perdido o seu emprego por causa dessa crise que estamos passando. Pode ser que você, por tanto tempo em casa, tenha ficado ainda mais, se eu posso falar assim, briguento com o seu cônjuge, estúpido com os filhos. Isso desgasta a gente. Mas nesse processo, em vez de eu concentrar na crise, se eu puser os meus olhos para Deus, aceitando a crise, esperando nele, relembrando o que ele fez por mim, crendo que ele pode me satisfação e repartindo aquilo que Deus me dá, você e eu vamos atravessar a crise, porque ela não é permanente. Se você lembra do Salmo 23, e você lembra, eu tenho certeza, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ao longo do vale, Jesus está com você. Do outro lado do vale, Ele está ali para receber você e usar aquilo que Ele fez na sua vida para abençoar outras pessoas. Não existe saúde emocional sem saúde espiritual. E saúde espiritual é ter esperança em Deus, como aquele que nos ouve para todo sempre. Que Deus abençoe você. Você está passando por uma crise. Que a palavra de Deus conforte seu coração e o foco nele faça com que você não tenha um foco na crise, mas naquele que disse que a esperança nele não decepciona. Você possa aproveitar ainda muito mais nessa semana, até sexta-feira, com outros encontros como esse, que Deus fale com você de uma forma muito especial ao longo dessa semana. O meu abraço, ainda cheio de saudade de você. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você.